Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. E o tema desta aula é por que os anjos foram criados? Antes de mais nada, eles foram criados para glorificar a Deus. Lá em Lucas 2, 13 e 14 diz assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Dar glória para Deus significa engrandecer o nome de Deus, significa exaltar o nome de Deus. Lá em Apocalipse 4:11, a gente lê o seguinte: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glorificar a Deus não é só aquilo que você faz com o seu canto ou com as suas palavras. Você glorifica a Deus com a sua vida. Então, os anjos, a existência deles, glorifica a Deus. Hebreus 1:6 diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, aqui é o pai dizendo para os filhos: Olha, eu vou introduzir o meu filho no mundo, e quando ele nascer, eu quero que vocês o adorem. E a palavra adorar, no grego proskinel, é se prostrar. Em Apocalipse 5, 11 e 14, é uma cena linda, João está diante da sala do trono e ele diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que coisa maravilhosa. Os anjos existem para adorar o Deus Todo-Poderoso. Eles foram criados também para executar a vontade de Deus. O Salmo 103, nos versos 20 e 21, diz o seguinte: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Uau! Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Que honra, que privilégio, ser criado para obedecer ao Deus Altíssimo, ser criado para executar as suas ordens. E o Senhor recebe a adoração dos seus anjos e ainda declara: eles são valorosos em poder, eles executam e obedecem a minha palavra. Não é maravilhoso isso, gente? Mas eles foram criados também para assistir ao povo de Deus. Em Hebreus 1:14 diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Seres humanos. Eles existem para trabalhar por nós, para nos ajudar a alcançar a salvação. Olha, eu acredito de todo o meu coração que mesmo antes da gente se converter, desde que a gente nasce, Deus já coloca os seus anjos ao nosso redor. Pode chamar de anjo da guarda, chame do que quiser, mas eles nos acompanham, eles nos protegem, eles nos guardam, eles impedem o Satanás de nos matar. Eles estão lá cuidando de nós porque nós vamos herdar a salvação. Então vejam, isso aqui é pré-salvação. Antes de você entregar a vida para o Senhor, os anjos do Senhor já estavam trabalhando pela sua vida, pela vida da sua família. E eu não tenho dúvida de que os anjos, eles agem e interagem
no mundo espiritual e no mundo físico, lutando por nós, nos guardando e preparando as situações para que a gente possa chegar até o lugar onde a gente vai ouvir a palavra, porque é uma guerra. Em quinto lugar, existem atributos de Deus que os anjos não compreendem perfeitamente. Como assim, pastor? Quer dizer que os anjos não entendem algumas coisas a respeito de Deus? Olha o que 1 Pedro 1, 9 a 12 diz. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O texto está dizendo aqui que os profetas profetizaram, mas nem eles entenderam completamente tudo, mas profetizaram a vinda de Jesus, a morte, e profetizar a graça de Jesus para um povo, aqueles que aceitariam. E o texto diz que estas coisas vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam compreender. É Pedro falando. Nós que estamos pregando o Evangelho do Senhor, a salvação da graça, através do Espírito Santo, para que vocês sejam salvos, isso é algo tão extraordinário que os anjos anelam perscrutar. Os anjos não entendem, meus queridos. Eles não conseguem entender como Deus olha para uma humanidade tão pecaminosa como nós e ainda tem misericórdia, e ainda tem graça, e ainda manda que eles venham, que trabalhem conosco para que nós nos arrependamos, que nos convertamos. Os anjos não compreendem, eles só conhecem a Deus como Criador. Eles não experimentaram Deus Redentor. Então, em seguida eu quero falar sobre isso. 2 atributos de Deus que os anjos nunca experimentaram: a sua misericórdia e a sua graça. Por quê? Para os anjos não houve misericórdia, e muito menos graça. Misericórdia vem de 2 palavras: miséria, misere, e córdia é coração. Então eles não compreendem misericórdia, porque eles pecaram e Deus os expulsou dos céus e não tem volta, não tem perdão. E graça? Graça é favor imerecido. É quando você não merece. A Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos. Nós não vamos ser salvos por causa das nossas obras. Nós não merecemos antes, não merecemos agora e não vamos merecer nunca. Isso se chama graça, favor imerecido de Deus. Eles podem observar Deus agindo com misericórdia, eles podem observar Deus agindo com graça, mas eles nunca experimentaram isto. Em sexto lugar, eu quero dizer para vocês quantos anjos existem, porque esta é uma pergunta muito recorrente nas minhas redes sociais. A Bíblia diz que eles são incontáveis, inumeráveis, podem ser bilhões de bilhões. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí alguns personagens da Bíblia que tiveram acesso à revelação sobre a existência e o número dos anjos. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, o texto diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Bom, aqui fala de milhares de milhares. O que é milhares de milhares? Milhões. Miríades, aqui no caso ribô, vem do aramaico, né? Corresponde 10 mil vezes 10 mil, 100 milhões. Então, você vê claramente ali o quanto tinha de anjo no momento em que ele enxerga Deus no seu trono. E no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11,
Fala de um coral angelical cantando. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões é igual a trilhões. E se nós tomarmos literalmente, pode dizer que é de pelo menos trilhões o número de anjos. Mas se nós tomarmos de maneira não literal, o termo pode ser, de fato, este número é incontável. Não dá para a gente saber ao certo, pode ser trilhões, quatrilhões ou pode ser muito mais do que isso. De qualquer forma, eles são seres extraordinários, criados para adorar, para glorificar a Deus, mas também criados para cuidar de nós. Não tenha medo nem vergonha de pedir a Deus que mande um anjo. E dessa maneira, eu tenho certeza que você já teve livramentos, tem agora e muito provavelmente terá muitos livramentos até que chegue o dia que não mais precisaremos de ser guardados, porque estaremos eternamente na presença do Senhor, onde não haverá mais dor, nem medo, nem morte, nem choro, nem doença, nem tristeza, onde estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos.